Boa noite. Boa noite, Júlia. Boa noite. Boa noite, Lu. Graziele, Jonathan, Luana, Pamela, Pedro, Thaís, Valesca. Tudo bem, gente? Tudo jóia, Lu, e você? Graças a Deus, gente. Graças a Deus. Então, só vou compartilhar aqui o material, tá bom? Ei, William. Aqui. Isso. Deixa eu ver uma coisinha. Não, acho que tá ok. Bem, então vamos a início, né? Início da nossa segunda etapa. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Uma etapa, tem gente que está aguardando, deixa eu ver, uma etapa abençoada para todos nós, né? Em relação a vocês, a todas as disciplinas que vocês cursam aí, uma etapa abençoada, tá bom? Bem, ontem eu encaminhei para vocês, na verdade, eu encaminhei para todos os meus alunos, todos os grupos de WhatsApp, eu encaminhei para vocês o material com distribuição de pontos, atividade e trabalho, né? Como sempre, eu gosto de explicar, de apresentar aqui. Eu estou falando até isso no início, porque no segundo momento, né, depois do nosso intervalo, a minha intenção é começar, né, apresentando, falando disso, chamando atenção, até mesmo o nosso trabalho ele tem que fazer sorteio de tema, né? Então a gente já faz, enfim, para ficar tudo, né, adequado para que vocês possam já realizar as atividades, né? Inclusive eu já comecei a receber estudo dirigido de vocês, já estou dando retorno, né? Tem gente que já está me mandando, então, mas é isso mesmo, tá? Mas eu vou deixar para a gente conversar sobre isso depois, porque aí meu coro tá maior, todo mundo que tiver que entrar na aula, né? Até lá já chegou, então assim eu acho que fica mais fácil, tá bom? Bem, e vamos aqui hoje, nós vamos iniciar nossa unidade 3. Como, né, vocês sabem, nós iniciamos a etapa agora com as unidades 3 e 4. Na unidade 3, que nós vamos iniciar hoje, nós vamos falar das metodologias de análise em biologia molecular. E na quarta e última unidade, nós falamos da biotecnologia, né? De uma maneira mais aplicada, a biotecnologia aplicada a diferentes setores, né? Então, só para a gente ter uma noção, o escopo do que é a nossa segunda etapa. Inclusive, até muito em função da unidade 4, que eu imaginei esse trabalho para vocês, né? Que é ali um trabalho prático para vocês poderem, de fato, trabalharem ali com assuntos relacionados, enfim, para a gente realmente dar um fechamento, tá bom? Bem, e vamos aqui hoje, eu vou apresentar vocês, tem uns videozinhos curtos, mas que eles são importantes porque dá para a gente visualizar, né? Tem um que eu coloquei, que ele até é uma entrevista, mas eu achei que ele foi muito didático para o que a gente vai apresentar também, tá? Então, nós vamos aqui, só para vocês terem uma ideia, e também, né, fiz uma atividadezinha para a gente ter a participação de vocês, para a gente avaliar ali, né, em termos do que a gente for trabalhar aqui na 3.1, então, para também ter a participação de vocês, tá certo? Bem, então vamos a início, que eu chamo a atenção de vocês até essa daqui, ela não tem diretamente a ver com essa unidade 3, não. Mas eu estava procurando material, na verdade, estava procurando material de uma outra disciplina, e achei essa daqui, que eu achei muito interessante para mostrar a vocês, tá? Porque ela tem a ver, obviamente, com a nossa disciplina, e eu vou mostrar, deixa só um minutinho, deixa aqui, ó, Tainara, tá entrando. E eu achei ela tão legal do que ela estava falando, a aplicabilidade da nossa disciplina, do que nós estamos vendo aqui,
né, na biologia molecular, e numa questão extremamente prática, que a gente sempre fala tanto disso, né, nas nossas disciplinas, no nosso conteúdo, que é a aplicabilidade. Deixa eu compartilhar com vocês. Que é a aplicabilidade daquilo que a gente coloca, né? E nesse contexto, olhem só, é um contexto de uma aplicabilidade diante, primeiro, de algo que é extremamente atual, né? Que foram as queimadas que nós tivemos no Pantanal, né? Ano passado, que tenho certeza todos vocês acompanharam, a gente falou disso, né? Há essa ligação da genética, né? Toda essa biologia molecular que nós estamos vendo aqui, a sequência de DNA, né, sequenciamento de DNA e a aplicabilidade disso em relação ao meio ambiente. Então, eu achei, foi realmente um outro, eu estava procurando questões ambientais, e eu falei assim, eu vou mostrar isso para os meninos, né? Olhem só, o impacto das queimadas no Pantanal, que será mapeado por sequenciamento de DNA. Então, achei, né, interessante, até coloquei ali para vocês, deixa eu pôr aqui, tá? Coloquei ali para vocês a referência, para quem depois quiser só dar uma olhada. É o biólogo Ávila Dávila, né, que ele vai literalmente trabalhar de uma maneira específica aqui, verificando naqueles ambientes em que houve a queimada ali no Pantanal, ele vai mapear a biodiversidade da região a partir de material genético que ele vai pegar nesses ambientes, né? Então, até uma via indireta, tá? Então, achei muito legal isso, né? Porque fala aqui da questão do sequenciamento de DNA, a importância da avaliação disso, que a gente cita, né? A gente sempre tem essa característica de citar, de mostrar para vocês a aplicabilidade das coisas, mas aqui de uma maneira bem pontual, bem particular, né? De uma coisa que nos interessa tanto, que é a questão do meio ambiente, né? Então, ele vai fazer isso utilizando dessa ferramenta, né? Então, ele até aqui justifica, ele hoje é um pesquisador da Fiocruz, ele justifica não só pela importância ambiental, mas por ele particularmente também ter um carinho específico com o Pantanal, que foi onde ele começou ali né, a parte dele acadêmica mesmo em relação, né, à biologia e aqui ao estudo do meio ambiente, tá? Então, é isso que ele vai fazer, investigar essa variabilidade, né? Verificando, então, aí, fazendo um levantamento indireto a partir dessas áreas onde ele vai tentar justamente isso, coletar material, né? De DNA, fazer o sequenciamento de DNA e verificar ali a diversidade presente nesses ambientes, tá bom? Então, fica aqui para depois vocês poderem ver de uma maneira específica, né? O artigo, não vou ficar aqui lendo. Oi, pode falar, Lu. A Bruna mandou no grupo uma mensagem pedindo para você aceitar ela. Bruna, deixa eu ver aqui, gente. Diz o Felipe que vai atrasar um pouquinho. Tá, não. Obrigada, Lu. Aceitei, Bruna. Seja bem-vinda. Obrigada, Lu. Ô, Qualquer coisa Lu, vocês me falam aqui, tá? Oi, Júlia. eu acho que eu consigo aceitar aqui, porque como eu tô pelo aplicativo no telefone, pode ser que às vezes me permite aceitar algumas pessoas, não sei no caso da sua aula. Mas aí se Tudo aparecer bem. aqui, eu aceito. E eu aceito a sua disponibilidade, tá? E qualquer porventura, alguma dificuldade que você tiver, você me fala que aí eu interrompo e abro aqui, tá bom? Tranquilo, Lu. Então fica combinado assim. Você aceita e se porventura tiver maior dificuldade, você me fala que eu tento aqui também. Então, ótimo. Beleza. Obrigada, Júlia. Obrigada, Lu. Seja bem-vinda, Bruna, tá? Então, só queria mesmo chamar a atenção de vocês disso, da importância, né, do que nós já vimos na nossa disciplina e essa aplicabilidade direta aqui de algo
que é novo, né? Que é algo que vai ser construído a partir de agora, que é algo que tanto nos interessa, que é a questão ambiental, tá? Inclusive, depois ele vai, obviamente, precisa de utilizar de técnicas como PCR, né? Reação em cadeia de polimerase, para amplificar a quantidade de material genético que, porventura, ele observar ali naquele ambiente, porque, como são vias indiretas, né? A tendência dele encontrar um material relativamente pequeno, né? Então, logicamente, ele vai precisar desses recursos da biologia molecular aqui que nós tanto trabalhamos, tá bom? Então, fica aí a indicação para algo, né? E uma inspiração para vocês, porque eu acho que é isso que também que acontece. Muitas das vezes a gente, ao ver, né, ao longo do curso, a gente vai, às vezes, se identificando, tomando carinho e verificando, às vezes, até a aplicabilidade de algumas disciplinas e alguns assuntos que nos interessam, e às vezes, quem sabe, a gente abre aí campo para vocês de futuro, né? De aparecerem, de fazerem a história, e eu falei, eu ficar toda orgulhosa, falar, é meu aluno, né? Então fica aí. Bem, então vou voltar agora para o meu material, porque eu coloquei isso de início para mim não deixar de falar, que acho que é o que a gente mais precisa nas nossas disciplinas, é a gente verificar e ter realmente a consciência, né? Não só de falácia, mas de que aquilo que a gente está verificando agora, no momento, teoricamente, isso, deixa eu ver, ficou isso. Ele realmente é aplicável, ele realmente está aí e está no nosso dia a dia, né? E no dia a dia do biólogo, em várias dimensões. Bem, mas agora vamos iniciar, né? De fato, falando dessa 3.1, que se trata sobre as técnicas da biologia molecular, tá? Vocês vão ver que existe um foco, né, nessas técnicas que eles abordam aqui pra gente, uma outra aplicabilidade, né? O desenvolvimento de técnicas que venham auxiliar o diagnóstico e até mesmo o tratamento de doenças, tá? Então, aqui dá todo um direcionamento, né, dessa parte mesmo voltada para uma expectativa, para uma necessidade nossa, né, para melhor atender aí as nossas necessidades. Então, de fato, né, todos esses avanços que nós temos visto ao longo da nossa disciplina, pontuando a importância da biologia molecular, dos avanços, né, da tecnologia, que sempre se soma aos conhecimentos que vão sendo adquiridos ao longo do tempo. Uma questão também que tem sido muito utilizada é essa ferramenta da biologia molecular em prol, né, do que nós precisamos. Afinal de contas, nós sabemos, nós estamos vivenciando um momento de intensa necessidade, né, de avanços para minimizar, né, o sofrimento mesmo, o sofrimento humano, né? Porque é uma coisa inquestionável, todo mundo quer viver muito, todo mundo quer viver bem, com qualidade, e a gente sempre deseja isso, né? Para nós e para todos que nos cercam. Então, não há momento mais intenso, né, do que esse que nós estamos vivenciando, e além desse momento específico, uma coisa também é clara, as outras doenças também não param, né? Todas as outras questões relacionadas ao corpo humano, e particularmente aqui, que é o que focaliza o nosso livro didático, né? As doenças neurodegenerativas, como a esclerose múltipla, Parkinson, enfim, não, agora até fugiu. Tem, né, várias doenças que estejam ali associadas com o acometimento do sistema nervoso, né, que logicamente venham se somar, né, em termos de melhoria no diagnóstico e tratamento, utilizando-se como ferramenta a biologia molecular, tá bom? Então, é nesse tópico que nós vamos observar aqui. Como que ela possa, né? Como que a biologia molecular possa
colaborar dentro desse cenário? Primeiro, porque a gente precisa, de uma maneira geral, doenças neurodegenerativas, elas não são tão fáceis assim de diagnóstico, tá? Ela é muito associada a características, a sinais clínicos, né, a manifestações clínicas que vão surgindo e utilizando-se de ferramentas de diagnóstico para tentar fechar de fato, né, para tentar realmente fechar ali diante do médico e paciente, ter uma situação conclusiva do que aquele paciente de fato está apresentando, né? Embora pareça, às vezes possa vir parecer que seja fácil, porque o paciente já vem apresentando algumas manifestações clínicas, como existem manifestações clínicas que elas são comuns, né, a uma diversidade de outras doenças, as coisas não são tão simples assim. Por isso que a gente até fala adiante, mas é verdade, que é uma dificuldade muito grande de fechar diagnóstico apenas com manifestações clínicas. E é interessante, porque vocês sabem, né, que as doenças, por exemplo, neurodegenerativas, algumas a gente ainda trabalha com suposições, né, do que eventualmente possa desencadear, o que eventualmente sejam alguns mecanismos, né, que porventura possam ter ali de alteração no DNA, que pressupõe-se que aquele indivíduo venha desencadear essa neuropatologia, né, com o passar do tempo. Então, é muito importante isso, essa comunhão entre as observações que vão sendo alcançadas, né, em relação ali, às manifestações clínicas do paciente, até mesmo o progresso daquela situação patológica, associado com tudo aquilo que eventualmente é possível arcar dentro da biologia molecular, que está aí para se somar, para ajudar, né, nessas situações. E, lógico, a gente sabe que nada melhor do que ali analisar, né, o nosso material genético para verificar, será que tem alguma alteração? Será que eventualmente tem alguma coisa que ocorra, por exemplo, a todos aqueles pacientes que tenham aquele diagnóstico? Será que a gente consegue identificar algo, né? Que venha a ser característico e que dê de fato uma identidade para aquela patologia? É isso que sempre se faz, né? E não é diferente também aqui nessas doenças neurodegenerativas. E isso a gente a gente trabalha com isso. Aí, Alzheimer, esquecendo de Alzheimer, que é outra, né? Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, enfim, a gente sabe que, inclusive, essas ocorrências, né, que elas sempre existiram, mas hoje em dia, às vezes, a gente percebe um maior, né, diagnóstico, uma maior observação, até mesmo porque a população tem tido uma expectativa de vida maior, então algumas questões elas acabam sendo mais pontuais nos dias mais atuais, em detrimento do que se tinha no passado, né? Até mesmo pela oportunidade que se tem hoje para se acompanhar, para se chamar atenção, né? De que alguns sinais ali não estão necessariamente de acordo ou esperado, né? Para aquele indivíduo, tá bom? Isso que se faz. Tenta identificar, será que existe algum marcador? Será que existe alguma alteração ali no material genético que, porventura, possamos, de fato, identificar naqueles pacientes algo em comum? Por quê? Por que é tão importante? Mas por que é importante fechar um diagnóstico se ele já tem? É importante que quanto mais, né, recente for o diagnóstico, mais assertivo é o tratamento. Obviamente também dá um acolhimento maior para paciente e família, né? E dá a oportunidade de ali o médico
de acordo com aquele paciente e tendo um diagnóstico assertivo, ele consegue ali fazer o tratamento, inclusive lançando mão, né, de profissionais de diferentes profissões, mas que possam contribuir para a melhoria, a qualidade de vida daquele paciente. Então, e principalmente nessas questões neurodegenerativas, a gente consegue, às vezes, protelar um pouco mais o avanço da doença, né? Porque, infelizmente, não há cura, mas mesmo com o diagnóstico precoce, trabalhando de uma maneira mais precoce, né? Mais preventiva ali no sentido de restabelecer uma melhor qualidade de vida para aquele paciente, já antecipar algumas situações para dar uma melhoria, né? Até mesmo a própria estrutura corporal, isso logicamente dá conforto, melhora na qualidade de vida e prolonga um pouco mais, né, o progresso daquele quadro, tá? Além, não poderia deixar de falar, nós vamos mencionar isso, existe também dentro da biologia molecular, não só esse estudo que confere muito bem essa capacidade de diagnóstico, né, de melhoria em termos de diagnóstico, mas também possa ser utilizado de uma maneira terapêutica, tá? Vocês vão ver, com o uso de anticorpos mono e policlonais, eles possam ser utilizados como maneira terapêutica, que, embora não dê, né, sempre é muito importante frisar, não é uma questão de cura, mas dá essa melhoria e ainda ajuda a prolongar. Eu até achei um artigo científico, né? Que eu acho que sempre isso é bom, sempre procura aqui para poder enriquecer, para exemplificar, para mostrar para vocês, né? Para fugir ali daquela questão dos exemplos e clássicos dentro de um livro-texto, mas para a gente verificar uma coisa mais palpável. Eu vou colocar para vocês daqui a pouco e até mesmo depois encaminho para vocês via WhatsApp, tá? Que é justamente isso, o emprego de anticorpo monoclonal por uma via terapêutica, tá? Então, na verdade, que eu estou aqui falando com vocês é abrindo o leque, né, para algo que nós vamos trabalhar na noite de hoje, chamando atenção, né? Porque é isso realmente que acontece. A gente precisa aí de ter extração, né, do material genético ali do indivíduo, né, para que a partir do material extraído possam ser analisados e promovidos ali situações para diagnóstico, até mesmo, se o caso, essa terapêutica, né? Então, é isso que a gente precisa de verificar, é isso que nós vamos observar aqui hoje adiante, né? É isso mesmo, né? Existem várias doenças que estejam associadas à alteração do material genético, né? A alteração, principalmente ali, que ocorre, por exemplo, a nível de DNA, né? Quando, aqui eu até preciso fazer vocês recordar, sabe quando vocês estudaram genética? Inclusive, daqui a pouco eu vou falar para vocês de citogenética, e uma linguagem que a gente apresenta e que a gente trata com vocês quando vocês estudam genética, né? Aliás, eu chego a falar isso até com os meninos quando estudam, né, CMC, quando a gente apresenta para vocês pela primeira vez ali, célula, núcleo, fala dos ácidos nucleicos, né? Sempre chama atenção e a gente fala para os alunos ali, mesmo na fase inicial do curso, a gente chama atenção disso e apresenta, né, na citogenética, que é o estudo, literalmente, dos cromossomos, né, para verificar se tem ali alguma alteração, quer seja numérica ou quer seja estrutural, né, então vocês já viram isso. Então, é muito importante, porque de repente eu possa ter uma alteração numérica, ter uma quantidade a mais, de repente eu possa ter uma deleção, né, que seria uma alteração estrutural, uma perda, né, de um braço de um cromossomo, possa às vezes ter troca, né, de bandas, de genes, enfim.
Então, é por isso que a gente fala que possam haver repetições, deleções, né? Ali todo naquele material genético. E que, obviamente, resulta numa manifestação clínica, né? Então, por isso que é muito importante esse acompanhamento. E essas repetições que venham ser anormais, né? Ou seja, por que anormais? Porque fogem do padrão. Nós sabemos, e a gente aqui, né? Vocês já sabem, já estudaram isso em várias outras disciplinas. Na espécie humana, nós temos 23 pares cromossomais, né? Sendo que 22 são pares autossômicos, né? E o 23º é o par sexual. Então, quando nós temos alguma alteração, alguma repetição que venha fugir daquele padrão, né, daquele cariótipo ou cariograma considerado, né, de um padrão de normalidade para a espécie humana, que já é aquele que foi identificado, padronizado, do ponto de vista genético, compatível, né, com o indivíduo sem alterações. Então, quando você observa isso, na verdade a gente consegue ali verificar, estabelecer um diagnóstico, né? E que, como eu falei com vocês, isso daí é muito importante. Mas precisa, às vezes, de chegar a esse ponto, né? De ter uma análise a essa profundidade? Sim, né? Justamente pelas características que eu falei com vocês anteriormente. Não é tão fácil assim, não são necessariamente todas as doenças que a gente consegue ter um diagnóstico com métodos, né? Tão casuais, né? Métodos de diagnóstico tão casuais, tão corriqueiros, ou tão fáceis assim de serem, de fato, né, decisivos e assertivos ali, né? Então, por isso que há algumas situações que sim, que é necessário de lançar-se mão, logicamente, que existem algumas técnicas, como eu vou apresentar aqui para vocês, a técnica de Fish, né? Que é uma técnica importante, utilizada, mas que muitas das vezes ela é um processo ainda caro. Acaba isso tendo alguma restrição, a gente sabe disso, né? Mas é importante ter aí em mãos, né, os avanços, os conhecimentos, porque a gente sabe que com o tempo também, com a empregabilidade das técnicas, com aplicabilidade, né, em vários outros processos patológicos, enfim, com o tempo tende a ficar, às vezes, aquelas técnicas que antes eram muito mais caras, né, vão ficando mais acessíveis ao uso mais corriqueiro, a um uso mais rotineiro, né? Então, por isso que é sempre muito importante. Na hora que eu coloquei até essa imagem, até chamei a atenção, justamente porque eu quero mostrar aqui para vocês, né? A gente consegue ver aqui, seria um caso de um senhor com Parkinson, né? Onde tem várias características aqui de realmente manifestações clínicas que são clássicas e que atendem muito bem a esse perfil de paciente, né? Mas por que eu coloquei disso? Justamente para chamar a atenção para algo que eu já comentei com vocês, que embora nós possamos, às vezes, detectar várias manifestações clínicas que sejam muito clássicas, aqui, porventura, eu coloquei Parkinson, a gente poderia ter falado da esclerose múltipla, chamado a atenção para Alzheimer, né? Mas, de qualquer forma, são manifestações clínicas que, embora elas possam até mesmo no conjunto serem sugestivas, você fechar um diagnóstico com um paciente não é fácil, né? Então, entre nós, aqui, eu falo porque entra nós, eu estou querendo chamar a atenção de vocês que entramos nós biólogos, né? Porque quando a gente fala desse processo patológico, onde a gente precisa de referir a figura do médico, né? Eu quero mostrar para vocês que nós também entramos dentro desse cenário, enquanto biólogo que, porventura, possa trabalhar ali dentro do laboratório, dentro de
laboratório de biologia molecular, né? Então, por isso, contextualizar para a gente, né? Mostrar, olha, porque uma coisa é clássica, nenhum profissional trabalha sozinho. E aqui nós entramos nesse cenário justamente para fazer algo que é fundamental, que é para poder, né, estar ali nesses ambientes laboratoriais para trabalhar em prol desse diagnóstico de que é tão importante, né, ali pro progresso ali daquele paciente, e possam ter certeza, nesse sentido, não só em relação ao paciente, mas também a todos os familiares associados, né? Porque quando a gente fala de doenças neurodegenerativas, qualquer que seja a doença, né? Envolve não só o paciente, envolve muito ali, né, o familiar, os responsáveis, as pessoas que estarão ali ao entorno, né? Não necessariamente só familiar, porque a gente sabe que às vezes depende, né, essa questão também sanguínea, né, genética, para poder dar apoio. Às vezes pode ser um amigo, uma pessoa, um parceiro que esteja ali e que a gente eventualmente possa colaborar e cuidar, né? Independente de laço sanguíneo. O fato é que aí entramos nós, como biólogos, com a ferramenta da biologia molecular, podendo fazer o diagnóstico, né? Colaborar para esse diagnóstico. Porque, né, e até isso que justifica, a sintomatologia, ela, por mais eventualmente direcionada que ela possa vir a ser, ela não fecha diagnóstico de nada. E mesmo porque, em todos os processos patológicos, por mais que nós possamos, né, elencar algumas manifestações clínicas que sejam clássicas daquela patologia, não necessariamente um paciente vem apresentar todas, né? Alguns têm algumas características mais clássicas, mais populares, né, relacionadas àquelas manifestações, outros não. Então, por isso também que no conjunto que a gente fala que é tão difícil fazer-se um diagnóstico apenas por perfil sintomatológico, né? Ele abre perspectiva, ele chama a atenção do que possa ser, mas de forma alguma, mesmo porque cada indivíduo responde de uma maneira e num intervalo de tempo diferente, né? Então, e a gente também, eventualmente, possa vir a ter um diagnóstico bem precoce, que esse seria o grande achado disso tudo, né? Coloquei aqui para vocês, olhem só, justamente dentro desse contexto de não só, né, da técnica da biologia molecular, no sentido de diagnóstico, mas também trabalhando com a terapêutica, eu coloquei aqui para vocês, até chamei a atenção na data, porque foi em 2018, quando a Anvisa, ela deu essa perspectiva aqui no Brasil, tá? A partir das avaliações que eles fizeram, eles, de fato, permitiram que um anticorpo monoclonal, que é com o nome popular de Ocrevus, ele pudesse ser utilizado no tratamento da esclerose múltipla, tá? Então, aqui chama, né, que foi baseada essa aprovação pela Anvisa e que chama atenção do que eu comentei com vocês. Na hora que a gente fala terapêutica, não significa que eu estou, de fato, eu estou ajudando a tratar aquela pessoa, ajudando a minimizar os impactos que ela, porventura, possa vir a ter, né? Postergar ao máximo as manifestações clínicas. Então, isso que ele chama a atenção aqui, né? Acaba que eles conseguiram verificar que, de fato, aqui, né, diminui a probabilidade de surtos graves, progressão da deficiência, triplicou o número de portadores sem evidência de doença ativa, ou seja, tinham tido diagnóstico, mas ao mesmo tempo conseguiu ali, né, postergar ao máximo as manifestações clínicas. Então, eu coloquei aqui para chamar a atenção, até porque, né, até destaquei aqui o ano para vocês de 2018, porque foi com essa aprovação. E aí,
eu coloquei aqui para vocês um artigo científico, tá? Que são os avanços no tratamento da esclerose múltipla através do anticorpo monoclonal. Vocês podem falar assim, você já está falando do anticorpo monoclonal? Eu vou mostrar para vocês, tá? Porque eu estou mostrando aqui o emprego dele para depois a gente ver ele de uma maneira mais específica, tá? Vou até fazer o seguinte, vou prolongar aqui, depois eu entro no artigo e mostro vocês, tá? Só chamando a atenção, esse artigo aqui é de 2020, foi publicado em abril do ano passado, tá? Então, para mostrar a vocês, porque teve a aprovação em 2018 e, obviamente, a partir daí, a aplicabilidade dele e avanços, né? Ali houve, então, um acompanhamento. E eu vou chamar a atenção de vocês também, porque na hora que você, mas que interessante, que bom que tem essa terapêutica, né? Então, tá tudo resolvido? Não, a gente vai ver que não, né? É uma alternativa a mais, por exemplo. No caso da esclerose múltipla, é uma alternativa a mais. Não é nem necessariamente o primeiro tratamento de escolha, tá? Porque, como praticamente tudo na vida tem o lado positivo, mas também tem as suas observações, tem os seus efeitos colaterais, né? Então, é uma possibilidade a mais, é um leque a mais. E quando se fala de doenças neurodegenerativas, a gente sabe que é sempre muito bem-vindo, né? Porque, como o próprio nome sugere, neurodegenerativa leva esse indivíduo a uma degeneração do sistema nervoso, que é um comprometimento total. Porque o que somos nós sem o nosso sistema nervoso? Para poder comandar, para poder atuar sobre vários outros sistemas, né? Então, tem um comprometimento enorme, orgânico no indivíduo. Então, sempre é muito bem-vindo ter alternativas. A gente está aqui justamente mostrando isso. Não significa que seja, né, definitivo, que seja a resolução de todos os problemas, mas são passos que vão sendo dados. E eu acho que é isso que a gente tem que mostrar. Da mesma forma que a biologia molecular também, ela vai avançando com o passar do tempo, né? A gente mesmo já discutiu isso aqui anteriormente, né? Na nossa disciplina. Até chamei a atenção de vocês, olha, vocês podem até achar que não, mas o avanço da biologia molecular, quando a gente fala que é a partir de 1953, né, com a descrição de Watson e Crick, eu falei, há tão pouco tempo, né, que para vocês mais jovens, falam assim, nossa, professora, não, mas afinal de contas, é pouco tempo para a gente já ter chegado onde que a gente chegou. E olha que a gente ainda precisa de tanto a mais, né? Então, é isso, são passos que vão sendo dados na construção e na melhoria, né, das técnicas e para o uso, para o aproveitamento. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Embora que a gente esteja colocando no contexto da saúde humana, né, também aplicado na saúde animal, no meio ambiente, né, porque eu acho que isso também para a gente é fundamental. Ter o olhar do biólogo, mostrando que, embora estejamos aqui falando de uma ferramenta clássica em que nós trabalhamos, mas que muitas das vezes o que me chama atenção é a questão ambiental, né? O que me chama atenção é uma questão animal. Então, para mostrar a vocês que, independente do que vocês gostem, essas ferramentas que nós mostramos aqui, elas possam ser aplicadas. Umas, às vezes, mais direcionadas para um campo, outra mais para o outro, mas no conjunto, né, do conhecimento é sempre tudo muito importante. E eu falei, né? Falei e até chamei a atenção ali com a publicação, com o artigo que eu ainda não abri, mas é porque eu quero mostrar para vocês aqui o conceito e depois a comprovação ali no artigo, tá? É a questão de anticorpos, né? Anticorpo monoclonal, anticorpo policlonal. A gente sabe lá
morfo do sistema imune hematológico, né? E os anticorpos, eles são estruturas proteicas que são produzidas pelo nosso organismo, né? Mais especificamente pelos linfócitos B, né? Que são os produtores de anticorpos, a partir do momento em que o meu organismo entra em contato com um determinado antígeno, né? Então, eu passo a estabelecer, né, um mecanismo de defesa, sistema imune, que vai, né, ser literalmente o que a gente fala adaptativo. Sistema imune adaptativo, aquele sistema imune que vai ser direcionado exclusivamente, especificamente àquele antígeno, né? É diferente daquela resposta imune inata, que acontece independente, né? Para tudo, se eu machuquei, se eu arranhei, enfim, se eu entrei em contato com o vírus, com uma bactéria, logo de iniciozinho que tem aquela resposta básica, né? Celular, importante, muito importante, mas ela é a mesma para qualquer que seja ali o impacto inicial, né? O agente inicial. Agora, a resposta imune adaptativa, ela vem a médio e longo prazo, ela vem de uma maneira mais específica, né? Ela já age diretamente para aquele antígeno para o qual o meu organismo está tentando combater, né? Bem, estou falando aqui só para a gente lembrar basicamente ali, né, do que vocês já estudaram a respeito sobre anticorpos, né? Bem, e a gente sabe que os anticorpos, eles reconhecem porções específicas do antígeno. Antígeno é aquele corpo estranho, é o vírus, é a bactéria, é o protozoário, né? É o minto, é o que seja, né? Do qual ele vai ser reconhecido como corpo estranho, como algo aleatório, como algo, na verdade, não pertencente ao meu organismo, né? Bem, e aí tem uma regiãozinha que tem a variabilidade, que é o epitopo. Até tem um videozinho que eu peguei, porque eu acho que ele ajuda vocês a recordarem, porque é uma linguagem que ela é utilizada, é uma linguagem que se vocês pegarem, de fato, um artigo, né, como eu vou apresentar para vocês, e ler ele todo ali, existe uma nomenclatura que ela nos remete ao que vocês já viram anteriormente em outras disciplinas, né? Mas que para mim poder entender, eu preciso de recordar desses conceitos, né? Bem, então aqui, esses anticorpos, eles são literalmente anticorpos que, no caso, anticorpo monoclonal, é aquele anticorpo que vai ser reconhecido, que vai reconhecer um único epitopo. O que é esse epitopo? É justamente aquela porçãozinha, né, do antígeno, do qual ele consegue identificar, tá? É uma porção específica dele. Então, aqui, de uma maneira esquemática, o que o autor fez aqui pra gente nesse desenho, né? Eu vou utilizar ele, que ele aqui faz o panorama dos dois, mono e policlonal, e depois eu vou falar especificamente de cada um, tá? Mas olha só, aqui tem aquela imagem clássica do anticorpo, né? Lembram? Cadeias leves, cadeias pesadas, né? Enfim. Então, o que o autor colocou aqui pra gente? Nesse cinturão rosa, ele colocou vários desenhos, né? Um losango, um triângulo, um quadrado, um círculo, né? Justamente para representar o que seriam diferentes regiões, né? Que poderiam ser reconhecidas. Ou seja, aqui está identificando, exemplificando o que seria cada um, né, desses diferentes epitopos. Então, aqui eu teria, por exemplo, 4 epitopos diferentes. Este anticorpo, por ser monoclonal, né, ele vai ser reconhecido, ou vai reconhecer um único epitopo, né? Aqui ele está chegando próximo, né? Ou seja, ele literalmente único epitopo. O que são policlonais, né? Eles literalmente são anticorpos que vão chegar, que vão conseguir se identificar diferentes regiões, né? Diferentes epitopos, tá? Então, classicamente é isso. Olha só,
os anticorpos monoclonais, né? Por que eles reconhecem uma única porção, um único epitope específico, né? Porque ele é produzido por uma única população de célula, por um único conjunto ali de linfócitos B, tá? Especificamente. E eles, né, e que esse material vai crescer, inclusive consegue crescer em um ambiente de cultura celular, tá? Por quê? São anticorpos que são produzidos e que aqui, no caso específico, possam inclusive ser, né, utilizados, por exemplo, por uma via terapêutica, né? Existe a produção desses anticorpos, tá? Possam ser cultivados e produzidos nesse ambiente celular e posteriormente trabalhado ali com um mecanismo terapêutico. Bem, né, a gente fala que eles são anticorpos homogêneos. Por quê? Eles reconhecem, né, a mesma regiãozinha do antígeno, tá? Olhem só nesse exemplo. Tem aqui, o autor fez, né, no desenho, a representação de um antígeno, colocou exatamente aqueles mesmos epitopos, né, que estavam anteriormente aqui. São diferentes regiões esse antígeno, e que esse anticorpo, né, ele reconhece de uma maneira específica uma única região, que porventura, aqui no caso, ele está mostrando para a gente seria a região circular. Então, ele só vai reconhecer essa regiãozinha aqui específica, ok? E os policlonais? Olha, os anticorpos policlonais, a linha, o raciocínio é absolutamente a mesma. Eu tenho aqui o desenho representativo de um antígeno, né? Tá aqui representado pra gente. Com aquelas áreas, né, diferentes aqui, os epitopos de regiões distintas, mas já que eles se originam de diferentes linfócitos B, o que são diferentes linfócitos B? Retirados de medula óssea, retirados de linfonodo, né? Retirado do timo, retirado, enfim, de diferentes áreas do organismo. Então, são diferentes linfócitos B que, porventura, possam vir a reagir em diferentes regiões, ou seja, em diferentes epitopos, né? Então, isso, né, ajuda aqui, no caso, a fazer com que eles possam identificar diferentes regiões, diferentes áreas daquele corpo estranho, né, do antígeno. Chamando também a atenção, tá? Na hora que eu falo assim, corpo estranho, chamando a atenção que o uso, né, dos anticorpos monopoliclonais, nesse sentido, a produção desses anticorpos, eles também tiveram como princípio e são empregados, né, aí nos dias atuais, também na terapêutica do câncer, tá? Na terapêutica de neoplasias. Por quê? Porque uma célula neoplásica é uma célula que se diferenciou das demais. É uma célula que tem seu material genético diferente das demais células do corpo humano. Então, elas, né, são células também diferenciadas e que, consequentemente, se trabalhado para que produza anticorpos que venham reconhecer diferentes regiões específicas dessas células, é interessante, muito interessante, e acaba sendo um avanço na terapêutica do câncer. Por quê? Quando a gente utiliza de medicamentos, né, quimioterápicos convencionais, eles agem sobre todas as células do nosso organismo. Eles, na verdade, eles não conseguem identificar o que é célula saudável de célula cancerígena, né? Tanto é que o tratamento, ele faz com que a pessoa, por exemplo, possa haver até perda, né, do cabelo. Por quê? Atua em células, inclusive células saudáveis, mas mesmo a partir do momento daquela célula, que é uma célula que tem um processo, né, de desenvolvimento ali intenso,
ela atua, quer seja na célula neoplásica ou quer seja na célula saudável. Por isso que atua muito em folículo piloso, podendo ter, né, como característica ali, como efeito colateral a perda dos pelos, tá? Então, por isso que também é importante a gente chamar a atenção, porque às vezes a gente fala muito, né? Direciona muito, a gente leva a imaginar, leva a achar que é exclusivamente realmente por agentes infecciosos, né? Mas não só. Também possa ser empregado essa mesma técnica relacionando-se à terapêutica para doenças neoplásicas. Aqui coloquei o videozinho e vou colocar para vocês, porque eu acho que, inclusive, ele pegou de livro, que tem até essa questão da imunologia também. Eu vou compartilhar, tá, gente? Só um minutinho. Eu vou colocar aqui, que eu acho interessante. Eu já vou até pegar o outro, que o outro eu até coloquei como curiosidade, mas eu acho que é interessante, até mesmo para a gente saber aonde. É engraçado aqui, tem hora que parece que tem. Alguém, por favor, dá um oi aí para mim, só para mim ver o volume aqui. Oi, Lu. Ai, que bom. Não, tá tudo certo. É porque tem hora que parece que dá um sonzinho baixo aqui para mim, aí me dá aquela. Então, graças a Deus, era uma falsa sensação de que tem alguém querendo falar comigo e que o som não tava legal. Então, tá ótimo. Obrigada, Júlia. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Tá. Já vou compartilhar com vocês. Aqui. Agora. Vou incluir som. É curtinho, tá, gente? 1 minuto e 30. Mas, de qualquer forma, eu acho que vale a pena, porque tem toda a representação aqui dos desenhos. Preparações de anticorpos monoclonais. Espera, calma. Vou começar, tá? Preparações de anticorpos monoclonais contêm apenas um tipo de anticorpo, derivado de uma única célula B clonada. Consequentemente, eles são altamente específicos para um único tipo de epitopo. Eles podem ser aplicados, por exemplo, no diagnóstico microbiológico e no tratamento do câncer. Na produção de um anticorpo monoclonal, o primeiro passo é injetar um antígeno contendo o epitopo específico de interesse, em um animal. Cada célula B produz um único tipo de anticorpo. As células B são isoladas do baço, e em seguida, misturada com células de mieloma, um tipo de célula cancerosa, que se multiplica continuamente. Com a adição de polietileno glicol, os dois tipos de células se fundem, formando células chamadas de hibridomas. A mistura de células B, células de mieloma e hibridomas são cultivadas sob condições que permitem a multiplicação somente das células de hibridoma. Cada célula de hibridoma produz um único tipo de anticorpo, contra um único epítopo. As células de hibridomas, então, são separadas em celas em uma placa de titulação, e são testadas quanto à capacidade de produzir o anticorpo desejado. A célula de hibridoma que produz o anticorpo monoclonal desejado é cultivada. Os anticorpos monoclonais são isolados e purificados. Ok. Acho que isso é bom, que ajuda a gente a evidenciar, né? E aí, já que a gente está falando de produção de anticorpos monoclonais, né? Aí eu... Fala, pessoal, tudo bem? Espera. Mais um... Não. Aí, fazendo essas buscas, olhem só, achei... Tava aqui 2020. Havendo a construção, não sei agora que pé que tá, né? Essa fábrica de anticorpos monoclonais lá no Butantã. Olha só que interessante. Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver, já está compartilhado? Acho que agora é só aumentar. Vou colocar aqui. O Butantã, na minha visão, é um instituto de biotecnologia, que até então produz soros e vacinas, e que precisa evoluir.
E a nova fronteira da biotecnologia, né, são tecnologias que nós ainda não dominamos, né? Então, produção de anticorpos monoclonais é uma, produção de antígenos recombinantes é outra, né? Terapias avançadas, né? Então, nós precisamos acompanhar a biotecnologia moderna. A imunoterapia, e hoje existem basicamente dois tipos. Uma imunoterapia que a gente chama de humoral, que é feita com anticorpos monoclonais, e a outra que é a imunoterapia celular. Imunoterapia celular que é feita com, por exemplo, esse tratamento que nós fizemos recentemente com as chamadas células CAR-T. A primeira que foi introduzida foram os anticorpos monoclonais, né? E quando foi introduzido, ele mudou a história natural dos pacientes com câncer. Os pacientes que não tinham nenhuma perspectiva de vida, quando começaram a receber os anticorpos monoclonais, né, tiveram, né, praticamente um novo recomeço. O anticorpo monoclonal, por ele ser específico para a célula tumoral, então ele tem um mecanismo de ação que ele reconhece essa célula tumoral, ele procura destruir essa célula tumoral, preservando as células saudáveis. Os efeitos colaterais são bem menores, né? Porque, na verdade, você entra direto no alvo. Isso tem se repetido para vários tipos de câncer. Quer dizer, cada monoclonal serve para um determinado tipo de câncer, mas também não só, né? Serve para doenças crônico-degenerativas também, algumas doenças. O Butantan já tem pesquisas em anticorpos monoclonais, né? Tem, inclusive, desenvolvimentos de monoclonais aqui internamente, né? Um laboratório de monoclonais, tem a doutora Ana Moura, que já tem patentes nessa área. E agora nós vamos passar, então, para ter uma fábrica. Vamos produzir isso, um medicamento, que é muito importante para os pacientes do SUS. É um medicamento muito moderno, tem alto custo, e essa fábrica vem exatamente para atender essas necessidades. É a primeira fábrica dentro do Instituto que utiliza uma tecnologia inovadora chamada de single use, que são conectores descartáveis, bags descartáveis, no lugar de equipamentos e malhas em aço inoxidável. Então, o fato de ser uma planta totalmente single use é o que traz essa oportunidade de a gente conseguir produzir vários tipos de anticorpos monoclonais na mesma fábrica. Essa obra ela já tem a parte de reaproveitamento de água pluvial, a parte de reaproveitamento de condensado que retorna para as nossas caldeiras, utilizando assim, não tendo a perda de água. Estou muito realizada, é um projeto grande, não só pelo tamanho, mas tudo que ele engloba, né? É gratificante estar trabalhando num projeto desse. Os anticorpos monoclonais, eles estão iniciando agora no Brasil e o Butantan vem trabalhando junto com parceiros privados e é uma tecnologia inovadora, certamente. Então, é a coisa mais moderna que existe hoje no tratamento do câncer, né? E que vai perdurar, né? Quer dizer, não é uma onda passageira, isso vai perdurar por muito tempo. E nós temos que dominar essa tecnologia para o câncer, né? Para as doenças crônico-degenerativas e, eventualmente, fazer uma projeção para o desenvolvimento de monoclonais contra venenos e toxinas, que é produzido hoje em cavalo. Então, no futuro, a gente espera produzir, né, tudo isso através de anticorpos monoclonais. Ok, até chama atenção, viu, gente? Esse canal Butantan tem muita coisa legal, tá? Então, aí, vocês, tendo as buscas que vocês fazem, né? Enfim, vale aí a atenção a esse canal. Bem, isso que eu quero mostrar para vocês, né? É uma tecnologia nova, importante, obviamente, né? Mas é aquilo que nós estávamos falando, são construções que vão sendo realizadas, né, ao longo do tempo para realmente domínio de tudo que está aí, de tudo que é preconizado, né? E logicamente não adianta só ter o conhecimento,
né? É importante colocar isso em prática, que tenha e que possa ser viável e ofertado ao maior número de pessoas. Na hora que ele chama atenção, né, para essa questão de ser importante para o SUS, a gente tem que, de alguma forma, o que eu estava comentando com vocês, dentro da biologia molecular, várias técnicas, elas ainda são de um acesso muito restrito, porque elas vão ser caras, né? Então, existem algumas questões, como no caso específico dos anticorpos monoclonais, que além, né, de precisar de realmente ter o domínio, porque uma coisa é uma fala, outra coisa é realmente você vai produzir algo, né, para ser utilizado ali em pacientes que já estão, muitas das vezes, em situações críticas, e você vai administrar aquele paciente, né? Então tem que ser uma coisa muito bem criteriosa e muito bem feita. E é necessário que ela possa, que esses ganhos vindos do uso dela seja extensivo à população de uma maneira geral, inclusive a população mais carente, né? Principalmente se tratando, no caso específico, de neoplasias, né? Isso acontece independente de classe social, e a gente sabe, a gente tem visto aí, né? Basta ver os noticiários, a necessidade muito grande da população, de uma maneira geral, realmente da oferta que tem ali do SUS, né? Então, é muito importante aí, no caso específico, para que isso possa, né, o ganho que se tem com as técnicas, com os avanços da biologia molecular, que elas possam, de fato, ser extensivas à população, né, ao maior número possível, né? Que ficaria muito restrito e não é o que a gente quer. Até coloca aqui, né, porque de fato, quando a gente fala desses estudos, a gente precisa de remeter à citogenética. Até comentei com vocês anteriormente, né, fez parte, na verdade, da minha introdução para falar do assunto aqui para vocês, que é justamente dentro da citogenética, onde ela vai estudar essas anomalias, as alterações, quer sejam numéricas, estruturais, né, que relacionam seus cromossomos. Na hora que eu falei com vocês dos cromossomos autossômicos e cromossomo sexual, só para vocês recordarem, né? Assim, na verdade, é só porque, aqui, ó, né? São esses aqui, ó. 22 pares autossômicos e o 23º, que é o cromossomo sexual. Que aqui, no caso específico, eles são um cariótipo de um menino, né? Porque eu tenho aqui um XY, né? Bem, e aqui ele é importante, porque a partir do momento do conhecimento dele é que a gente sabe, né, se porventura, na hora que eu estou ali analisando o cariótipo de um determinado indivíduo, se ele é condizente, inclusive aqui dá para a gente ver, né, o bandeamento, que é essa observação que a gente tem nas estruturas cromossomais, né, dessas bandas mais claras, mais escuras, e tudo isso, todo esse conhecimento já é base, subsídio também para observação e análise, né? Por que a gente fala, né, dessa técnica dentro desse contexto? Porque, como eu tinha até falado para vocês, vou apresentar agora a técnica de Fish, tá? Que é uma técnica que se soma a tudo isso que a gente está falando, que também, né, desses avanços dentro da biologia molecular, que ela é um aperfeiçoamento, na verdade, né, da hibridização in situ. E que ela é uma técnica específica, mas que infelizmente ela cai dentro daquele cenário que eu comentei com vocês, que de às vezes um uso mais restrito em função do seu custo, tá? Mas de qualquer forma, é muito importante da gente ter o conhecimento dela, da aplicabilidade mesmo, porque ela é utilizada até muito para pesquisa, tá? Ela tem alta sensibilidade, né? Então, ela realmente é uma técnica que ela é utilizada, empregada aí em menor monta em função do seu valor, né? Mas é uma das técnicas que se acredita que seja uma das mais promissoras dentro dessa citogenética, para o entendimento e estudo dos cromossomos, né? Na identificação e diagnóstico de doenças, tá?
inclusive de leucemias, né? Muito associada também a diagnóstico aqui no caso específico de doenças hematológicas. Então, aqui, né, é uma técnica de hibridização in situ, em que utiliza-se de fluorescências, vocês vão ver, né? Mais do que isso aqui, eu acho que essa representação aqui, ela é mais didática. Então, olha só, na verdade, era uma técnica que ela é utilizada a partir de amostra biológica, né, que no caso do sangue, tem identificação e localização do material genético. Isso se faz através de sondas, que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, né, nós temos diferentes sondas, que são sequências de DNA que já são conhecidas, né? É porque é justamente isso. Já se sabe, né, que eventualmente determinadas regiões, né, do cromossomo, eventualmente possa vir a ter alguma alteração condizente com aquela patologia que às vezes está se suspeitando. Então, utiliza-se da sonda, que são essas sequências já reconhecidas, para literalmente poder, né, fazer essa ligação complementar com aquele material que está aqui contido na amostra, né? E elas acabam sendo marcadas com moléculas justamente que vão ser fluorescentes. Como eu falei com vocês, ela é uma técnica que utiliza da fluorescência, né? Bem, então ela se soma, ela identifica, tem essas sondas, vai identificar ali no material genético daquele paciente aquela região específica da qual eu quero evidenciar. Aí, a partir do momento que ela é marcada e que ela, né, tem esse marcador fluorescente, vai ser possível identificar alterações genéticas. Como? Observando esse material que agora está marcado sob microscopia, né? Não é a microscopia convencional, é uma microscopia de fluorescência. E aí, o sistema vai capturar os comprimentos de onda, né? Emitidos por essa luminosidade e poder fazer as imagens. E até coloquei aqui essa imagem para realmente a gente ter essa noção, né? Eu tenho aqui o material, seria o material, por exemplo, material genético de um paciente. Ele está todo marcadinho, né? E vocês vão ver, tem diferentes sondas que realmente possam fazer isso, né? Fazer a coloração dos pares cromossomais de uma maneira específica, tá? Então, é uma coisa que se faz literalmente para que, de acordo com aquele material que foi curado, agora eles conseguem identificar os 23 pares cromossomais, né, daquele indivíduo. E aí poder verificar se existe uma alteração ou não, né? Se porventura aquele indivíduo, aquele paciente apresenta uma alteração ou se está dentro do padrão, né, considerado, entre aspas, de padrão de normalidade, tá? Importante, essa técnica, ela se torna, obviamente, ela é mais específica, né? Ela utiliza de fluorescência, não é necessariamente tão fácil, né? Vocês vão ver, tem um videozinho que eu peguei justamente de uma professora que trabalha diretamente, né? Com essa técnica, vocês vão ver, ela é da USP, então ela tem a vivência dela em relação a esse material, que ela fala, para trabalhar com um profissional, né, que possa de fato fazer esse processo e ter, né, finalmente essa observação do material de uma maneira adequada, é um treinamento de 3 a 5 anos para o profissional. Então, não é uma técnica assim que é uma receitinha de bolo que com interesse e zelo, você no final do dia sabe fazer e é competente para resolver. Não é, né? É algo específico, além do mais também precisa de marcadores, precisa de fluorescência, precisa de uma microscopia específica, né? Então tem toda uma exigência tecnológica e técnica para que seja operacionalizado, né? Então, logicamente, a gente sabe que tudo isso
faz com que seja mais difícil e mais caro, né? Aí é importante que na hora que vem o material, né? Eu voltando de novo. Na hora que vem o material aqui desse paciente, logicamente você tem ali várias células, afinal de contas ali no sangue tem região plasma, a área do plasma e a parte celular. Então você tem ali um material bastante diversificado. E aqui é importante que para poder, né, ter análise desse processo de FISH, as células precisam de estar num processo específico, numa fase de metáfase, né? E aqui eu preciso só de vocês recordarem, lembra da divisão celular, né? Na mitose, onde a gente tem uma fase de interfase, onde a célula não se divide, e a gente tem uma fase de divisão celular, né? E na fase de divisão celular, nós temos as diferentes fases, né? De prófase, metáfase, anáfase e telófase. E a fase de metáfase é justamente aquela fase onde nós observamos os cromossomos alinhados no centro, né? Então, eles estão literalmente alinhados na linha equatorial da célula. Então, essa técnica, ela é aplicada e literalmente ela vai, né, ser trabalhada nos cromossomos que estão alinhados, né? Ou seja, que venham ser células que estejam com o núcleo, né, em que se observa a fase de metáfase. Então, é uma outra situação também que acaba criando-se um dificultador. Nem sempre aquele material biológico que chega terá células em metáfase, tá bom? Aqui, lembrando que esse material biológico, ele é bastante diversificado, né? Inclusive, possa ser vindo de material ali ainda do ventre materno, né? Como líquido amniótico, tá? Então, possa partir desse material biológico que foi coletado, fazer ali um mapeamento, fazer uma análise, né, citogenética e aplicar uma técnica de FISH, tá? E é isso, né? O avanço da biologia molecular. É possível que utilizemos esse método, né, para diagnósticos precoces. O detalhe é justamente isso que eu chamei a atenção de vocês. Ele é empregado nos dias atuais, mas tem essa característica de preço, né? Embora seja ter alta sensibilidade, ele acaba que é dispendioso, né? Mas, como nós falamos anteriormente, a partir do momento dos avanços, as técnicas tendem a ficar, com o passar do tempo, também mais acessíveis, mais aplicadas, né? E aí baixo custo e dando um maior acesso para as pessoas a realizá-la, né? E ao passo que às vezes elas, e de uma maneira mais inicial, elas ficam mais restritas ao plano de pesquisa, tá? Bem, então, aqui até eu comentei com vocês, né? Porque de fato é uma técnica que ela é empregada muito na identificação de leucemias, tá? Possa ser empregada, né? Colocaram isso como pesquisa, conseguiram identificar a aplicabilidade dela para esse uso, e há algumas situações, né, que acabam sendo utilizadas ali para fechar o diagnóstico, tá bom? É aquilo que a gente falou. Tem hora, gente, que é fundamental fechar um diagnóstico, né? Por mais que você fale, mas que, gente, com um diagnóstico assertivo, aí você realmente tem a possibilidade, né, de cuidar de uma maneira adequada daquele indivíduo. E é importante, né? Como eu falei com vocês, que quanto mais precoce for, e aí essa é a chave, né, que no caso aqui específico que o nosso livro-texto está chamando a atenção, é que o avanço de toda biologia molecular, especificamente da empregabilidade dessa técnica, de poder
utilizá-la de uma maneira mais precoce, né, na identificação mais precoce dos processos patológicos, e que isso é fundamental, afinal de contas, a partir do momento da identificação mais precoce, a gente abre uma perspectiva muito maior para aquele paciente, né? Por mais que todo momento é um momento importante de se fechar um diagnóstico, mas se eu tivesse a oportunidade de fazer de uma maneira mais precoce, obviamente os ganhos são muito maiores, né? E é isso que se faz, que se chama atenção aqui. Essa que é vocês vão ver, é uma entrevista, é bem tranquilo, assim, eles até a própria edição que eles fizeram, é uma edição muito tranquila, amistosa, eles até mostram corte, mas eu achei de uma linguagem muito acessível, e vocês vão ver, né, essa professora doutora lá da USP, que trata, que fala sobre a importância dessa técnica de FISH, tá bom? Então, eu vou colocar, embora ela seja muito de fala, mas preste atenção, eu acho que vocês têm muito a aprender aqui, né? A absorver aqui dessa entrevista. Aqui. Tipo aqui. Excluir som, né? Ai. Não. Eu fiz bobagem, gente. Espera, porque eu no final compartilhei o meu material. Incluir som de novo. Estamos aqui com a doutora Elvira Veloso, sou professora da Faculdade de Medicina da USP, professora de hematologia, e coordeno a parte médica dos laboratórios de citogenética do Hospital Israelita Albert Einstein e do Serviço de Hematologia do HCFM USP, que é do SUS. E vamos falar sobre exames cariótipo e FISH. Obrigada, doutora Elvira, por estar aqui conosco, participando da TV Abrale. Estamos aqui com essa roupa porque nós estamos dentro do laboratório de citogenética aqui do Einstein. Para começar, você poderia explicar para a gente o que é citogenética? Citogenética é a ciência do cromossomo. Então, é como a gente estuda as alterações e os cromossomos humanos. A gente sabe que cromossomo quer dizer cromo, que é cor, e somo, que é corpúsculo. Então, são corpúsculos que se corem, que a gente vê no microscópio durante a divisão da célula. Na verdade, os cromossomos, eles representam a condensação final de todo o constituinte genético que a gente tem. Então, existe a dupla fita de DNA, ela é muito longa, ela vai se enrolando dentro do núcleo, umas proteínas que se chamam histones, vão se enovelando, e depois disso elas formam uma fibrila muito, muito longa, tem quilômetros de extensão, e depois de uma fase final, durante a divisão celular, eles vão formar então esses cromossomos. E na espécie humana existem 46 cromossomos. 22 deles são pares iguais, são os que a gente chama de autossomos, e 2 deles são os sexuais. Então, a mulher tem 46XX e o homem tem 46XY. Os primeiros 22, de 1 até 22, são os cromossomos que a gente chama de autossomos. Então, isso é o que são os cromossomos na espécie humana. Então, para começar, estou lembrando da histórico da citogenética, uma ciência que apareceu mais ou menos em 1950, quando se descobriu, por exemplo, que a síndrome de Down, que é uma doença cromossômica, ela, na verdade, os pacientes que tinham síndrome de Down tinham trissomia de um cromossomo, que é o cromossomo 21. E um ano depois, em 1960, já se descobriu a primeira normalidade que era adquirida de uma leucemia. Então, assim, logo em 1960 se descobriu o cromossomo Filadélfia, que todo mundo sabe, que é o marcador de uma doença, uma leucemia, a leucemia mieloide crônica. Depois, com o tempo, em 1970, vai aparecer uma técnica super importante, que é a técnica do bandamento, que é aquela capacidade que a gente tem de corar os cromossomos
em várias bandas, em umas regiões claras e escuras, e a gente começa a entender que as doenças, principalmente as leucemias, têm uma série de outras anormalidades cromossômicas, então troca de material genético entre os cromossomos. Mais ou menos em 1980, 1990, chegam as técnicas moleculares, então a reação de polimerase em cadeia, e aparece também uma técnica que a gente vai falar hoje, que é a técnica de FISH, ou de hibridização in situ por fluorescência, que é uma técnica que alia uma técnica de citogenética convencional com uma técnica molecular. E o que é o exame cariótipo? Então, o cariótipo, na realidade, é um estudo onde você pareia todos os cromossomos, né? Cada parzinho dos cromossomos, do cromossomo 1 até o 22, e aí os cromossomos sexuais, e quando você pareia, você enxerga se existem diferenças entre cada um dos seus cromossomos e o seu homólogo, que é o seu parceiro, em relação ao ideograma que a gente já tem de cada um dos cromossomos. Então, vou olhar se eles são parecidos ou se eles têm algum padrão. É um padrão. O padrão está bem definido para cada um dos nossos cromossomos. Quando você analisa tudo isso, esse pareamento dos cromossomos, e compara um com o outro, isso chama cariótipo. O estudo do pareamento dos cromossomos e as anormalidades que eles possuem. Tem tipos diferentes. Tem tipos de alterações diferentes. E como é que a gente... É o meu, né? Então a gente pode analisar através do cariótipo se existem alterações, ganhos e perdas e rearranjos desses cromossomos. E aí que se determina as doenças, não? Algumas das doenças são cromossômicas, algumas são herdadas e outras são adquiridas, mas é dessa maneira que a gente consegue determinar as anormalidades cromossômicas. Como é feito esse exame de cariótipo? Então, como o cariótipo vai depender de uma célula em divisão, eu preciso receber uma amostra do que eu quero estudar. Essa amostra tem que estar fresca e tem que ter célula viva. Então, pode ser um sangue periférico, pode ser uma medula óssea, como é nas leucemias, pode ser um gânglio nos linfomas, pode ser medula óssea no mieloma múltiplo. De qualquer maneira, a célula tem que estar viva, não pode vir congelado, não pode estar submetida a altas temperaturas, não pode viajar muito. A gente tem um período de estabilidade desse cromossomo, dessas células. E uma coisa que é importante também é saber qual é a hipótese diagnóstica. O material não pode chegar sem a gente saber o que a gente quer estudar, porque a gente vai utilizar técnicas para a cultura dessas células que dependem de que tipo de doença aquela amostra pertence. Isso, pelo menos provável. Então a gente começa colocando essa amostra numa cultura. A gente geralmente divide essa amostra em duas, para a gente ter sempre pelo menos uma cultura dessas duas células. E dependendo da hipótese diagnóstica, a gente vai deixar essas células crescendo mais ou menos no tempo de cultura. Então, por volta, algumas horas nas leucemias agudas, até mais tempo, alguns dias no mieloma múltiplo, porque essa célula ela é muito preguiçosa, ela não gosta de se dividir, ela só faz mal no corpo, mas fora ela é muito difícil de dividir. E depois disso a gente vai adicionar uma substância que chama colchicina, que ela bloqueia o fluxo bitótico. Então, a célula para na metáfase, que é justamente aquela fase que o cromossomo está mais nítido. Então, depois disso, a gente vai preparar essa amostra, vai inchar o núcleo da célula com uma substância, uma solução bem hipotônica, então a célula enche, e depois que a célula enche, a gente vai colocar uma substância que chama metanol e ácido acético, que vai romper as membranas e vai fixar esse material. Vai sobrar, então, depois um péritezinho, uma quantidade bem pequenininha de material que contém núcleo e as células que estão em metáfase. É esse material que eu vou colocar numa lâmina e depois vai ser submetido a uma coloração diferente que chama bandamento. Bandamento G ou bandamento Gimsa. E aí o que vai acontecer nesse bandamento? É uma técnica especial, onde vai ter bandas claras e bandas escuras de cada cromossomo, que na verdade depois eu vou comparar e ver se aquilo está normal ou está alterado em relação ao que a gente conhece de cada cromossomo. Essa técnica de bandamento depois, a lâmina depois que ela é bandada, ela vai ser colocada no microscópio óptico, microscópio convencional, para captura das metáfases. Em média a gente captura pelo menos 20 metáfases, e depois a gente vai cariotipar isso através, hoje em dia a gente tem técnicas, aparelhos que fazem isso de uma maneira mais fácil do que antigamente só no microscópio. Então esses sistemas, eles têm a capacidade de capturar metáfases, como a gente está vendo, e também a partir daí de você captura a metáfase e você consegue com o computador, num sistema de software, separar os parizinhos e fica mais fácil. Antigamente a gente fazia isso com tesoura e cola, hoje em dia a gente usa esses sistemas que é bem mais fácil de você cariotipar, e aí
você, em média, analisa 20 metáfases para poder saber se aquilo realmente tem alguma normalidade. Que tipos de anormalidades a gente pode ver aí? Anormalidades que são ganho de material, ganho de cromossomos inteiros, que a gente chama de trissomias, perda de um cromossomo inteiro, monossomias, rearranjos dos cromossomos, então o cromossomo pode ter uma parte de um cromossomo e parte do outro, inversões dos cromossomas, e cada um deles pode estar relacionado a um fenômeno biológico muito importante, que é o começo ou a gênese daquela doença, aquela leucemia, por exemplo. Então é assim que a gente analisa. Na fase final, a gente vai colocar essas anormalidades que a gente escreveu de uma forma clara, num laudo, e utilizando uma nomenclatura internacional que qualquer pessoa que entende consegue ler em qualquer parte do mundo, e depois isso muitas vezes é interpretado também pelo médico do laboratório, pelo biologista do laboratório, para a interpretação médica. É assim que a gente faz. Na realidade, esse exame, ele ajuda a definir, diagnosticar a doença? O cariótipo, ele serve para tem várias finalidades. Uma delas, super importante, é essa. Então, em algumas situações, a detecção de uma anormalidade que a gente chama clonal fecha o diagnóstico. Por exemplo, o paciente tem uma leucocitose, um aumento de glóbulo branco. Ele pode ter uma leucemia mieloide crônica, como ele pode ter uma infecção, uma pneumonia. Então, o paciente que tem uma pneumonia não tem anormalidade cromossomal. Ele tem, o paciente que tem leucemia mieloide crônica, ele tem a mesma elevação. Então, nesse sentido, você pode separar doenças neoplásicas de doenças não neoplásicas e doenças reacionais. Então, esse é o primeiro finalidade do exame. A segunda finalidade do exame é que ela ajuda a definir subtipos de doença. Então, existem vários subtipos de leucemia mieloide aguda, existem vários subtipos de leucemia linfóide aguda, vários subtipos genéticos de leucemia linfóide crônica e de mieloma múltiplo, por exemplo, de linfoma. Dependendo da normalidade citogenética, a Organização Mundial de Saúde reuniu essas doenças em subtipos específicos. Isso é importante porque não só para classificar a doença, mas porque você consegue prognosticar, ter ideia se você tem que tratar de uma maneira, se a doença é mais agressiva ou menos agressiva, se vai ser tratada só com quimioterapia ou se precisa de um outro tratamento, por exemplo, um transplante halogênico autólogo. E ainda mais do que isso, dependendo de subtipos genéticos, existem drogas-alvo. Então, uma clássica, leucemia mieloide crônica, tem o Glivec. Leucemia promielocítica aguda, que tem uma normalidade citogenética clara, tem o ácido transretinóico. Então, na verdade, além de você conseguir diagnosticar, prognosticar, você consegue orientar a terapêutica. Numa fase mais posterior, no segmento do paciente, se o paciente for bem tratado, essa normalidade citogenética deve desaparecer e o cariótipo deve se normalizar. E tem uma outra situação também que é muito interessante, que quando você transplanta de doador diferente em relação ao sexo. Também você consegue monitorizar através do cariótipo se todas aquelas células pertencem ao receptor ou se todas elas pertencem ao doador, que é o que você quer. Que depois que você transplanta, você tem um quimerismo completo. Reaja com o seu próprio, né? Isso. Então, na verdade, próprias células novas, né? E tudo isso seja substituído para o clone leucêmico desaparecer. Então, essa é uma outra indicação. Outra coisa super importante que a citogenética permitiu foi a descoberta de genes alvos. Durante muito tempo, várias das alterações cromossômicas e vários dos genes associados a esses rearranjos cromossômicos foram descobertos a partir dessas anormalidades que a gente tinha. Que bom, né? É muito bom. Este é um exame que é disponível no SUS? Esse exame é um exame disponível pelo SUS? Ele é disponibilizado em alguns grandes hospitais do SUS, em alguns laboratórios, entretanto ele tem um reembolso baixo pelo SUS, o que acaba dificultando a gente conseguir realizar o cariótipo de todos os pacientes. Qual é a grande dificuldade do cariótipo? O cariótipo é um exame que ele depende muito da expertise dos biologistas que analisam esse cariótipo. Então, em média, você precisa pelo menos 3 a 5 anos de treinamento para conseguir analisar todas as alterações que vão ter importância depois para prognosticar e para tratar o paciente. Então, na realidade, esse é um exame que é disponibilizado, mas a gente não tem nem no prazo correto. Um grande problema que a gente tem no cariótipo, por exemplo, é quando você não tem metáfase. Durante o processo, você não tem metáfase. Então, o que acontece? Esse exame, ele não consegue ser bem sucedido. Então, dependendo do tempo que leva, dependendo da expertise que você tem no seu laboratório, pode ser que o exame não seja bem sucedido, porque simplesmente você não tem metáfase. Aí, nesse sentido, entra um outro exame que é importante, que é o exame do que a gente ia perguntar, que outros exames a gente pode fazer. Né? Então, na verdade, existe uma outra técnica de citogenética, que não é a convencional, porque a convencional é o cariótipo, existe uma que a gente chama de citogenética molecular. Então, na verdade, é a junção do cariótipo com uma técnica molecular, onde a gente vai
vai utilizar sondinhas, que são pedaços pequenos de DNA, marcados com substâncias fluorescentes, que são os fluorocrômios. Aí o que você faz? Você analisa uma pergunta que você tem. Será que o meu paciente tem uma translocação específica? Então, eu vou utilizar a sonda para determinação daquela região. Então, você utiliza essas sondas e aí a preparação é feita num ambiente um pouco mais escuro, com essas sondas fluorescentes, naquele mesmo material que pode ser o excedente do cariótipo. Ele mesmo que sobra, você pode utilizar. E depois da hibridização, como a gente chama, a gente vai analisar esse material que vai ser fluorescente dentro do microscópio de fluorescência. Aí já não é mais um microscópio óptico. E aí você não depende de metáforas. Você pode analisar nas células que não entraram em divisão. Então essa é a técnica de hibridização in situ por fluorescência. Ela tem algumas grandes vantagens, além de a gente não ter, né? Quando você não tem metáfase e não consegue fazer a análise do cariótipo, você pode utilizar na intérfase, as células que não se dividiram. Ela também tem outras vantagens. Existem algumas anormalidades que eu não consigo detectar no cariótipo porque elas são muito pequenininhas. Então, a gente pode utilizar algumas translocações que a gente não consegue visualizar no cariótipo, eu posso visualizar no fiche. Uma delas, por exemplo, é uma translocação específica que existe em 25% das leucemias de criança, que a gente só consegue diagnosticar por técnicas moleculares. Então é super importante saber o que você procura também utilizar a técnica adequada. Tem uma outra alteração que é muito importante, que está sendo muito divulgada hoje em dia, que é uma alteração de um gene que fica no braço curto do cromossomo 17. E a deleção de um gene super importante que é guardião do genoma, que chama P53. Então em algumas doenças, como no mieloma múltiplo, como na leucemia linfocítica crônica, quando você detecta essa deleção, a ausência desse gene, você tem drogas específicas, como por exemplo a ibrutinib. Então, na realidade, o FISH pode ser utilizado quando você precisa pesquisar alterações também muito pequenas que você não consegue ser visíveis no cariótipo, naquele processo de bandamento que às vezes você precisa de anormalidades muito maiores para você poder detectar. Esses exames, eles são complementares ou um seria substituto do outro? Eu acho que nada substitui o cariótipo. Sim. Né? O cariótipo é a base genética, é aquele grande mapeamento que você faz do genoma e das alterações cromossômicas mais típicas, principalmente nas doenças hematológicas. Mas em algumas situações, quando você não acha nada, e dependendo da hipótese diagnóstica, você tem que complementar por técnicas mais específicas. Nesse sentido também, outras técnicas moleculares, como a reação de polimerase em cadeia, o sequenciamento, também são importantes, muito importantes. Então, quando você tem um diagnóstico de uma leucemia, por exemplo, você faz o cariótipo, você pode ter que complementar por FISH ou por técnicas de sequenciamento de reação de polimerase em cadeia. Mas o cariótipo, pelo menos nas leucemias, ele ainda é a base do início do estudo genômico dessas doenças. Existe preparação para esse exame de cariótipo? Não, não existe preparação. Se você vai ter que trazer uma medula óssea, se o material é medula óssea, é o mesmo procedimento da aspiração medular que você faz, por exemplo, para mielograma. Uhum. E existe algum problema pós-exame? Também não. É só aguardar o resultado, que vai chegar em alguns dias. Vai ser encaminhada para o seu médico. Obrigada, doutora Elvira. Se você gostou do... Pra cá. Obrigada. Eu tinha tirado aqui o meu microfone para não interferir. Eu até não gosto muito quando fica mais na conversa, não. Mas eu achei que ela falava tanto sobre pontos que nós, né, falamos aqui, que está relacionado à nossa disciplina, à técnica de FISH, e ao mesmo tempo de uma linguagem fácil, acessível, dentro do ambiente laboratorial, que eu achei que era válido passar para vocês, né, essa entrevista. Espero que vocês, né, tenham prestado atenção, tenham gostado. Eu acho que ajuda a complementar, né? E a gente, mais uma vez, percebe, né? Como eu comentei com vocês, aqui mostra e remete ao assunto, porque a gente fala sobre citogenética, mas que nos remete, acho que todos vocês se lembraram, né, de quando vocês estudaram a linha de genética, que faz parte de uma unidade ali exclusiva que a gente trabalha com vocês dentro das citogenéticas, as alterações, inclusive as principais alterações, né, cromossomais e suas características. Então, a gente
remete isso aqui e, consequentemente, com esses avanços dentro da biologia molecular, né? Então, a gente não pode deixar de forma alguma de remeter e de trazer isso para a gente, mesmo porque faz parte aqui da nossa disciplina também, né? E aqui, ela falou sobre sondas, eu tinha falado para vocês das sondas, né? Que são justamente pequenos fragmentos dos quais a gente precisa ali, que a gente quer evidenciar com maior clareza, observar com maior clareza ali do material genético, né? Então, eu vou mostrar para vocês essas sondas, né? Que são utilizadas dentro dessa citogenética clínica aqui, que a gente está falando, tá? E do primeiro o conceito de sonda, né? Que é qualquer sequência de DNA ou RNA isolado, amplificado e marcado para sua posterior localização, né? É literalmente isso. Uma sonda, ela vai identificar uma determinada região específica, ou seja, uma determinada sequência, né, de nucleotídeos específicos, dos quais eu quero identificar naquele material do meu paciente, né? Então, ele vai realmente funcionar uma sonda, ele vai identificar, né? E, a partir dali, marcar de uma maneira mais fácil para ser observado a partir da técnica, né? No caso da técnica de Fish, porque ele vai ser marcado com fluorocromo, né? E aqui, vou colocar isso, tá, gente? Eu tô aqui observando o horário, vou apresentar a vocês os tipos de sonda e a gente vai para o nosso intervalo, tá bom? Então, vocês vão ver que existem as sondas centroaméricas, até coloquei aqui o desenho representativo de um cromossomo, né? Só para vocês se recordarem. Tem as estruturas que são as cromátides, né? Na verdade, são duas cromátides, né? Que elas se ligam e na região central é a estrutura do centrômero, tá? Aqui representado. Isso aqui é o que a gente fala, né? Que é o braço da estrutura cromossomal. E essas partes amareladas, que é o telômero, que é quando a gente fala que dá ali, né? Aquela porção finalzinha ali, final do DNA, que meio que amarra, né? Literalmente forma ali, afinal de contas, a estrutura cromossomal ela é formada por uma estrutura absolutamente longa, né, de fita de DNA, que é absolutamente fina, delicada, mas muito longa, né? Bem, então as sondas centroaméricas justamente são aquelas que trabalham na região dos centrômeros, ou seja, elas vão marcar justamente uma determinada sequência de DNA que está aqui, que seja repetitiva dessa região do centrômero. Os próprios nomes, eles são muito indicativos, né? As sondas de sequência única, que são específicas para uma determinada região, uma determinada área. Elas são importantes na identificação justamente das deleções. Hoje eu já tinha comentado com vocês anteriormente, para, né, relembrá-los aí da memória. Aqui tem um desenho que ajuda, né? Imagine que aqui seria uma unidade, né, completa, né, uma unidade cromossomal completa, e que aqui houve uma deleção, ou seja, um corte, né, uma perda de uma determinada área, e aí o cromossomo ficou menor, né, com um braço mais curto, né? Lembram dessa referência, né? O braço curto do cromossomo, né? A sonda de pintura do cromossomo é aquela que vai pintar o cromossomo por inteiro. Olhem só ele aqui marcado, né? É uma sonda que vai identificar o cromossomo absolutamente completo, tá? E aqui, inclusive, o que ela chamou a atenção lá, o que eu também coloquei aqui para vocês nessa representação, ó, vou voltar aqui só para vocês se recordarem, né? Aqui naquela, é isso, né? Olhem só, né? O que a gente tem aqui é uma imagem que literalmente o que foi utilizado é uma sonda multicolorida, onde ela tem a formação, né, a coloração, uma sonda que marca especificamente cada um dos 23, né, que aí, inclusive os cromossomos sexuais, um par de cromossomo sexual,
marca os 23 pares cromossomais, né? Fica bonitinho, todo ele marcado aqui, igual ela chamou a atenção, que hoje em dia, ali na técnica, o próprio equipamento ali do computador já consegue identificar e parear ali as estruturas cromossomais para análise, né? Isso tudo é feito para depois ser analisado, né? As sondas, elas identificam, mas depois precisa de uma pessoa, de um profissional para poder fazer essa leitura, tá bom? E, né, a Centro-América, a Teloamérica, que inclusive tem sondas que vão identificar especificamente a região do telômero, né? Então, só aqui para vocês verem essas diferentes tipos de sonda, existem até outros diferenciados, mas que vão marcar de uma maneira específica determinadas regiões da estrutura cromossomal, tá? Sei que a gente já entrou agora no nosso horário de intervalo, vamos para o intervalo e a gente volta. E aí depois vou até colocar um Kahoot que eu quero ver se vocês prestaram atenção e como vocês vão sair, tá bom? Beijão para vocês, bom descanso aí.